comentar e do pessoal da organização. Além disso, pessoal, a gente já vai começar, já passaram uns 5 minutos que a gente combinou. As orientações, as perguntas serão colocadas aí, a Ana Paula vai colocar aí no nosso chat o local para onde devem ser enviadas as perguntas serão no final, tá? A gente já pode começar a partir de agora. Bom, meu nome é Luiz Fernando Souza, eu sou da Secretaria de Planejamento e Administração do Governo do Estado do Pará. Segue logo uma orientação para vocês também, quem puder colocar a sigla do Estado aí junto ao seu nome, que aparece ali na aba dos participantes, seria interessante para a gente saber de onde são as pessoas, tá? Eu tenho doutorado em Administração de Empresas pela Faculdade Interamericana de Ciências Sociais, no Paraguai, e também tenho mestrado em Inteligência Artificial pela COP-UFRJ. E sou coordenador de Ciência de Dados, do GT de Ciência de Dados do CONSAD. Estou aqui na facilitação desse webinário, junto com meu amigo aí, Raul Simões. Raul Simões é mestre em População, Território e Estatísticas Públicas pela ENSE-IBGE e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, da CEPLAG, CEPLAG Rio de Janeiro. Daqui a pouco eu vou chamar a nossa secretária Suelen Amoras, que vai fazer a abertura. A secretária Suelen é secretária de Administração do Amapá e conselheira de ciência de dados. A gente costuma dizer que é a nossa madrinha e facilitadora também em todos os estados da federação e também no Distrito Federal, ela que faz esse link que a gente tem acesso a todos os outros conselheiros do CONSAD. Ela também vai falar um pouquinho do CONSAD para que todos tenham noção do que se trata. Depois, nós seguiremos com a palestra do professor Carlos Barbieri. Carlos Barbieri é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tem mestrado em Engenharia de Sensores Remotos pelo INPE, São José dos Campos, desculpa, e é autor de 4 livros na área de dados e professor da PUC-MG, PUC-Rio e Fundação Getúlio Vargas. Após a apresentação do professor Carlos Barbieri, nós teremos Fabrício, professor Fabrício também, né? Fabrício, uma vez professor, sempre professor. Fabrício Marques é mestre em Teoria Econômica pela USP, ex-presidente do CONSAD, ex-secretário de Estado de Planejamento, Gestão e Administração no Estado de Alagoas. Tá? Então, é por aqui que a gente já vai começar. Para eu não me alongar muito, vamos logo ao que interessa. Secretária Sueli, por favor, fique à vontade para a sua fala. Seja muito bem-vinda. Desde já, obrigado pela sua participação. Olá, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui no extremo norte, eu, Luiz Fernando. A gente não consegue identificar ainda os estados, os demais estados, né? É uma grande satisfação estar aqui junto com 70 pessoas no momento, tendo a oportunidade de escutar, né, e discutir um tema tão importante do nosso país. Eu sou Suelen Amoras, secretária de Estado da Administração do Amapá. Quero cumprimentar aqui e agradecer, Luiz, seu impulsionamento aí para que a gente realizasse esse evento. O grande mentor disso aí é o Luiz, pessoal, um grande entusiasta do tema. Agradecer ao meu colega, meu amigo Fabrício Marques, por se disponibilizar e estar conosco aqui. Agradecer à equipe do CONSAD, ao nosso presidente Bruno Abadia e ao professor Carlos Barbieri. Eu não sei se a pronúncia está correta, Carlos. E agradecer a todos vocês que estão aqui nesse momento, né, para que a gente tenha uma conversa, faça um bate-papo
dessa temática que a gente precisa discutir e ampliar no nosso país, que é a cultura do dado, né? A cultura do dado é algo que ainda não faz parte do Brasil, não é algo que a gente precisa alavancar em todos os estados, né? E é de grande importância. O GT de dados é um GT, é o GT mais jovem do CONSAD. O CONSAD tem diversos grupos de trabalho e o GT de dados foi um dos últimos a ser criado. Nosso primeiro GT foi de transformação digital, né? O grupo de transformação digital ainda foi criado na gestão do Fabrício Marques, quando estava à frente do CONSAD, em 2019. É um GT que auxiliou muito e ainda auxilia, gente, todo o país. Ter a oportunidade de congregar aí todos os estados. Nós temos representantes no GT de dados de 21 estados. Então, essa troca, ela facilita muito, ela gera agilidade. Então, o que nós conseguiríamos gera economia. Então, essa troca, essa transversalidade, ela é extremamente importante para o nosso país. As instituições, elas crescem com muito mais rapidez. O GT de dados, eu já estou ávida, Luiz, pelo evento de setembro, né? Eu quero pedir o engajamento de vocês. Eu sei que é um momento complicado, né? Pré-eleição, é um mês complicado, né? Os nossos estados estarão aí fervendo em relação ao processo eleitoral que está próximo, mas façam um esforço para ou enviar representante ou que vocês estejam no GT. Esse encontro presencial, ele é extremamente importante, né, para que a gente possa avançar cada vez mais. A contribuição que o CONSAD tem proporcionado nos últimos anos para todos os entes federados é algo assim realmente surpreendente. A gente tem conseguido avançar muito na gestão pública e eu tenho certeza que o GT de dados, daqui a pouco nós seremos referência nesse tema, Luiz, para todo o país. Assim como a gente conseguiu alcançar sucesso em todos os outros GTs, o GT de transformação digital é um GT assim que foi essencial no período da pandemia. Nós tivemos aí a experiência de viver 2 anos lidando com algo que a gente levou algum tempo, né, para descobrir. A gente não possuía dados, a gente não sabia, a gente estava lidando com algo extremamente novo que a gente não tinha o domínio. Então, a informação, o dado que se foi captando em relação a esse momento adverso que o país e o mundo passou, foi essencial para a tomada de decisão, né? Lockdown, isolamento, para que a gente tivesse aí o desfecho com o menor prejuízo possível para a nação inteira. Então, eu me sinto extremamente feliz, me coloco à disposição, Luiz Fernando, time do GT, todos os participantes. Nós já estamos com 85 participantes, sejam todos muito bem-vindos. E vamos alavancar o GT de dados. Vamos lá, Legal. Luiz? Legal, muito obrigado, secretária Suelen, por suas palavras, aí, pelos esclarecimentos, para que todos tenham conhecimento e saibam do que se trata o CONSAD, do que se trata
a governança de dados e da importância também da governança de dados, principalmente para vocês, gestores, né, que nós temos a senhora atualmente como secretária, o Fabrício também já foi secretário, então essa governança, a poder ter os dados nas mãos para poder fazer gestão é de uma importância única, né? Então, aguardo as suas considerações, não sei se a senhora ainda vai poder ficar aqui com a gente por conta do seu tempo. Se a senhora ainda quiser falar alguma coisa, fique à vontade, que senão já vou chamar o professor Carlos. Vou permanecer aqui sim, Luiz. Não vou perder essa oportunidade de escutar o mestre falando. Que bom, que bom, que bom. Sigo aqui à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado, secretária. Então, professor Carlos Barbieri, eu já disse que é uma honra conhecê-lo, poder falar com o senhor. Então, por favor, aí, faça a sua apresentação, suas considerações sobre governança de dados. Estamos ansiosos aí pelo seu conhecimento. Um grande abraço e muito obrigado. Ok, boa tarde a todos. Eu vou só compartilhar a tela aqui. Estão todos vendo a tela compartilhada aí, por favor? Sim? Sim. Ok. Sim. Ok, então, agora o boa tarde oficial para todos, do CONSAD, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar sempre aqui num evento dessa natureza, podendo compartilhar alguns aspectos de governança de dados, né? Bom, meu nome é Carlos Barbieri, eu trabalho nessa área já há muitos anos, então eu não vou bypassar isso aqui, já fui apresentado de certa forma. Eu tenho 4 livros escritos na área de dados, né, desde 94, e o último saiu especificamente sobre governança de dados, agora no final de 19 e 20, início de 2020. Muito bem. Bom, eu faço parte do DAMA International, que é uma instituição oficial sobre governança de dados no Brasil. Ela é muito presente nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, eu trabalho como colaborador também lá, fiz até a certificação, mas isso é um detalhe. Muito bem, então, vamos lá. O porquê da governança de dados? Vamos começar sempre pelo why, né? Tem um livro americano de que eu gosto muito, que é Start with Why. Quer dizer, comece sempre com o why, porquê das coisas, né? O porquê da governança. Hoje, a secretária Suelen foi muito clara, dizendo da importância dos dados, né, do impacto que ele tem causado, né? Então, existe hoje um conjunto de clichês, né? O dado é um novo petróleo, o dado é um novo solo, né? E aqui tem uma curiosidade, as escalas de dados, que são as metrificações da quantidade de dados que são produzidos, já está chegando num patamar aí que a gente não consegue nem entender a visualização, nós já estamos chegando lá em GeoPbytes, que é a mensuração de quantos dados estão sendo produzidos. Então, isso mostra exatamente o porquê da governança, né? O porquê da importância de você olhar os dados com uma outra forma, com um outro senso, né? Até porque hoje nós estamos todos envolvidos com dados, né? A nossa voz, a nossa face, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos, sentimentos, informações biométricas, informações de saúde. Hoje nós somos verdadeiros human beings, né? Eu até brinco, existe um conjunto de homens aí no senso religioso que estão beatificados, mas nós todos estamos beatificados. Ou seja, nesse momento, essa nossa
conversa amistosa, está sendo gravada, vai ser transmitida, transformada em bits e, de certa forma, passível de ser consumida depois. Então, esse é o exercício dos dados, né? Existe hoje uma definição que vem do inglês, que é o data literacy, que foi traduzido para fluência de dados, né? Na realidade, na tradução direta seria alfabetização de dados, mas na realidade a tradução mais suave ficou fluência de dados, que é exatamente esse posicionamento não só da sociedade, mas das empresas de maneira geral, em saberem fazer o uso correto dos dados para produzir as melhores tomadas de decisão. Isso não é novidade, claro, os dados, desde o primeiro momento, eles sempre tiveram, de certa forma, focados para as tomadas de decisão, mas um aspecto interessante que eu sempre observei, né, como eu trabalho com dados há muitos e muitos anos, desde da metade dos anos 70, quase 80, né, quando os primeiros computadores foram inventados, foram desenvolvidos ali por perto de 1949, 1950, já existiam os dados, obviamente. Todo computador tem um conjunto de códigos que você pode entender como os processos que são executados, e tem o conjunto de dados, que é o elemento que nutre aqueles processos, que abastece aqueles processos, e que produzem outros dados, né? Então, essa dualidade processos e dados, ela nasceu dentro do primeiro computador que foi inventado, né? E por uma circunstância interessante, né, o aspecto de processos ele foi muito mais valorizado se comparado com o aspecto dos dados. Dados e processos são irmãos siameses, eles sempre viveram acoplados, você não tem nenhum dado que não seja, de certa maneira, produzido por um processo, e não tem nenhum processo que não produza dados. Se tiver um processo que não produza dados, ele não é processo. Ele está simplesmente definido, mas não está sendo executado. Então, essa ideia, né, o que aconteceu nos últimos, talvez, 10 anos para cá, 12 anos para cá, foi exatamente esse crescimento da percepção da importância dos dados. E isso veio com a definição de Big Data, com essa transformação do planeta digital, né? Que eu falei, essa bitificação das coisas, que acabou dando aos dados um posicionamento de maior importância, e hoje ele é visto como sendo um elemento fundamental na vida das pessoas e fundamental no andar das empresas, né? Então, isso que se transformou, que passou a exigir, vamos dizer, o que eles chamam dessa fluência em dados, quer dizer, essa maior intimidade com os aspectos de dados, né? E aí é exatamente o que nós estamos vivendo hoje, que aí a governança de dados, que já existe desde a virada do século ali, a governança em si foi definida mais fortemente no final dos anos 90, mas eu já fazia o que nós não chamávamos de governança, mas eu comecei a minha vida trabalhando com dados e com administração de dados, era o nome que a gente aplicava, né? Que também, no fundo, era tomar conta dos dados, né? Mas naquela época as coisas eram de proporções diferentes. Então, isso aqui é uma contextualização do porquê que nós estamos, nesse momento, com essa preocupação, né, e essa percepção de extrema importância dos dados. Exatamente, ele acabou de ser intensificado nesse nosso planeta digital, né? E aí, o que é governança, né? Que é o tema central que eu pretendo trazer para vocês, né? O que é governança de dados? A governança de dados, ela é um mix entre processos, tecnologias e negócio, objetivando o tratamento de dados, né? E
ela envolve pessoas, nós vamos discutir aqui, como elementos fundamentais, junto da tecnologia e dos negócios. Esse aqui é um framework da Dama DMBOK, que é aquela instituição que já existe nos Estados Unidos desde os anos 90, final dos anos 80, que é uma instituição cujo grande objetivo é exatamente fazer as melhores práticas, definir as melhores práticas em cima de gestão e governança de dados. Então, eu costumo mostrar esse diagrama do Dama DMBOK aqui, né? E ali apareceram aquelas duas bolinhas vermelhas, né, que mostram as fatias de práticas de dados, que estão, no caso das bolinhas vermelhas, mais focadas, vou dizer, na parte estática dos dados, né? Na parte de arquitetura, na parte de modelos e modelagem de dados. Depois você tem essa parte verde, essas bolinhas verdes que subiram, elas mostram uma certa tipificação dos dados, né? Então, tem os dados na forma de documents and content, que, no fundo, é a definição de dados não estruturados, que hoje são os dados prevalentes na sociedade, que é através de imagem, de som, de gravações e tal, são os dados que são produzidos em maior intensidade. Depois nós temos os dados ali, chamados de dados mestres e referência, que são dados, os nomes a gente não identifica, mas quando a gente fala, são dados fundamentais que todos usamos em qualquer organização, né? O dado mestre é cliente, é fornecedor, é produto, são informações sobre localizações, sobre prédios, enfim, esses são os dados mestres, por isso que eles são chamados mestres, porque eles são fundamentais e eles estão presentes em todas as organizações, sejam organizações públicas ou sejam organizações de negócio, né? E, finalmente, tem aquela terceira bolinha que está associado com Data Warehousing e Business Intelligence, né, que está mais acima, que, no fundo, significa o mundo informacional. É quando o dado se transforma em informação e aí ele é utilizado para tomadas de decisão e tal. Então, essas três bolinhas aqui, de certa maneira, tipificam, vamos dizer, as formas de dados. As duas em rosa, que subiram agora, elas mostram a parte dinâmica dos dados. O dado não é um elemento estático, ele está sempre circulando na organização, né? O dado está sendo armazenado, ele está sendo submetido a operações, é a primeira bolinha. Depois, aqui embaixo, você tem os dados sendo integrados, né, sendo interoperados, e também são ações, digamos, mais dinâmicas que são efetuadas sobre os dados. Depois a gente tem as três bolinhas amarelas. As três bolinhas amarelas, eu costumo dizer que representam a alma da governança. É quando você entende que os dados e tem um componente fundamental que é chamado de metadados, né? Ele é, na realidade, a essência dos dados. E o dado só existe se tiver boa qualidade, e, atualmente, pelas regras e leis, os dados estão sendo objeto de uma preocupação relacionada com segurança, privacidade e ética, que naquela fatia ali está só manifestado como data security, mas, no fundo, diz respeito a esses três elementos, que são a segurança, a privacidade e a ética. E, se vocês observarem no diagrama da Dama DMBOK, você observa que lá no centro do diagrama tem uma bolinha azul, que eu que fiz, mas a bolinha branca ela é natural do diagrama. Você vai ver que tem uma referência à governança de dados. Ou seja, a governança de dados tem esse sentido de estabelecer um certo olhar e farol sobre as outras práticas de dados que são executadas, e para poder ter ideia de o quanto eficiente, o quanto clara essas partes periféricas, no sentido de desenho, estão usando os dados, e a governança observa isso. Então, você observa que existe uma forte conexão da governança com todas as outras fatias,
que eu acabei de falar. É exatamente a ideia de fazer o exercício de autoridade, controle e tomadas de decisão ou decisões sob a gerência dos ativos de dados. Então, no entorno, a gente tem essas gerências do ativo de dados, são as diferentes gerências de arquitetura, de armazenamento, de movimento, de metadados, de qualidade, e no centro, no epicentro do diagrama, aparece a governança de dados, como se fosse aquele elemento que fica com um certo farol, observando como é que essas coisas estão acontecendo. Hoje, todas as empresas, ou a grande maioria das empresas, hoje vive esse momento de observar os dados, e elas acabam percebendo, exatamente por conta dessa falta de certa maturidade que veio desde a invenção dos computadores, do primeiro computador, na minha visão, uma certa confusão dos dados dentro das organizações, né? Então, os dados eles estão espalhados em armazenamentos replicados, a gente chama de silos de dados, né? Então, os dados, eventualmente, eles não têm a mesma definição, são definições que acabam ficando dentro de um contexto de uso dos dados, isso é muito comum também, né? Os dados acabam não tendo uma certa garantia do seu conteúdo, né? Então, isso é o que as empresas, na maioria delas, têm, ao despertar para esse aspecto de governança, ela tem observado isso, né? Então, no fundo, é importante a gente entender, eu quero trocar com vocês aqui, a importância da governança no sentido de alguns verbos fundamentais para que a gente entenda o que a governança procura e o que os dados devem ter como características. O primeiro ponto é fundamental que você consiga descobrir os dados que existem na sua organização. Pode parecer uma afirmação até meio exagerada, né, você descobrir, mas é verdade, né? Os dados eles acabam ficando meio que escondidos nesses silos, nessas planilhas, nesses pequenos depósitos de dados. Então, o fundamental, o primeiro grande verbo que nós devemos praticar e obter através da governança é descobrir os dados, né? Quais os dados, como é que eu chego nos dados, que dados existem e onde que eles estão. Depois eu tenho que entender os dados. Se eu descobrir os dados e não entender os dados, vai ter uma pequena utilidade, porque eu tenho que entender o que aquele dado significa, né? Porque, às vezes, o dado, naquela frieza da sua composição, ela não tem a expressão do que ele significa. Se eu disser para vocês um dado 38, vocês não vão saber a que eu estou me referindo. Eu posso estar me referindo a uma idade, posso estar me referindo a um calibre de revólver, posso estar me referindo a uma temperatura corporal, enfim. Então, eu preciso entender o que aquele dado representa. E entender o dado é exatamente saber o significado do seu metadados, né? Metadados é uma palavra, às vezes, assim, meio que não muito adotada ou adequada quando se fala, mas ela é muito simples. É a manifestação daquilo que o dado representa, né? Se eu entender o dado, eu descobri e agora eu consegui entender, eu preciso ter confiabilidade no conteúdo do dado. Então, eu preciso saber, por exemplo, se 38 naquele contexto deveria ser 38 mesmo, né? Porque se for temperatura corporal, 38 está sugerindo um início de aspecto febril, tá certo? Então, eu preciso ter a percepção correta de que aquele 38 é 38 mesmo, e não 380, ou não 35. Então, eu descobrindo os dados, entendendo os dados, e tendo confiabilidade nos dados, aí eu posso utilizar os dados com maior tranquilidade, que é o grande objetivo de todos. É o objetivo dos cientistas de dados, né, o objetivo dos tomadores de decisão, né, a secretaria, né, a secretária tem o objetivo de entender os dados e tomar decisões importantes sobre os dados, né? E, por último, eu tenho que
proteger os dados, né? Não é à toa que as legislações chegaram. Você tem o LGPD, que todo mundo já ouviu falar, a Lei Geral de Proteção de Dados, que exatamente veio, né, veio no reboque do GDPR na União Europeia, né? Hoje, os Estados Unidos, que é um país muito estadualizado, onde ele tem leis de dados em cada estado, já tem na Virgínia, já tem no estado de Nova York, agora os Estados Unidos está definindo uma LGPD para o país. Então, isso mostra a importância de você ter o sentido também de proteger os dados. Tá certo? Então, esses 5 verbos, né, descobrir o dado, entender, confiar, usar e proteger os dados, são os elementos fundamentais da governança. Tá certo? Por isso que a governança, se você consegue levar isso muito bem levado dentro da sua organização, você está com um nível de governança estabelecido. Metaforicamente, a gente pode dizer o seguinte: isso aqui é uma organização cujos dados não estão governados, né? Metaforicamente, de uma maneira de metáfora visual, né? Eu tenho esses dados aqui, que são os livros, e eles estão todos embaralhados, né? Se eu fizer a governança, eu tenho algo parecido com isso, né? Primeiro, eu entendo quem sejam os responsáveis, ou o responsável por aquele dado. E lembre-se, atenção, responsável não é mais a TI, que sempre foi a grande responsável pelos dados, né? A TI, hoje, ela é a custodiadora dos dados, né? É onde os dados dormem, né? Dentro dos sistemas, hoje os dados dormem na nuvem. Então é fundamental que a gente entenda e defina, isso já é uma mudança cultural, quem são os owners dos dados. Essa palavra owner não é a melhor tradução para dono dos dados, mas foi aquela que acabou vingando, é o responsável final pelos dados. Então, eu tenho, digamos, nessas prateleiras aqui, que seriam unidades da organização, algumas que são responsáveis por alguns dados, que têm essa responsabilidade final, que em inglês é o accountability, né? Em português seria responsabilidade final. Então, eu tenho a figura de um gestor de dados, que é uma figura, você pode ter uma ou mais pessoas trabalhando com a gestão de dados, é o responsável pelos dados naquela unidade organizacional. E aí você entende quem são os produtores e quem são os consumidores de dados. Então, a partir daí, você tem uma visão mais organizada. Se você sabe quem são os responsáveis finais pelos dados, quem são os responsáveis locais, lá, os gestores, você já está caminhando em direção a uma governança já bem estabelecida. Por onde a gente começa trabalhando a governança, né? A primeira coisa que eu sempre falo, a governança de dados, ela deve ser sempre estabelecida para a gente resolver problemas de negócios. Entendam problemas de negócios como problemas organizacionais. Às vezes o negócio soa como sendo algo que é vendido, mas isso também se encaixa dentro de uma organização, como secretarias e tal, que não vendem efetivamente os dados, mas se utilizam e tomam decisões fundamentais. Então, o primeiro grande ponto é você interpretar e entender quais são os problemas de negócio que estão sendo afetados, aonde que você está tendo determinadas dores e determinadas dificuldades, tá certo? Então, tem ali um conjunto deles, eu não vou falar todos, mas são óbvios, melhorar o tratamento, as tomadas de decisão, melhorar o entendimento do cliente, pensar em novos caminhos, tem um conjunto. E aí você foca em quais dados são fundamentais e quais dados estão, de certa maneira, participando desses problemas, ou estão afetando esses problemas, pela presença ou pela ausência, né? Pela presença, eles podem estar com uma série de imperfeições que eu já falei, espalhados em unidades, pode ter conteúdos que não estão confiáveis. Então, o primeiro ponto é entender, né, quais são os problemas e quais os dados que, de certa maneira, participam
na composição desses problemas, né? E aí você vai entender que você tem duas ações fundamentais para serem executadas com os dados, para que você consiga resolver esses problemas. Um deles é a rapidez com que os dados deverão ser providos, né, com um certo grau de agilidade, para que as tomadas de decisão sejam efetivadas com um certo grau de rapidez, de necessidade, né? E o outro é que o dado tenha um equilíbrio, não, a rapidez tem um equilíbrio com a qualidade que o dado está sendo, com que o dado está sendo oferecido. Então, esses dois elementos, né, são fundamentais para que você entregue um dado com qualidade e entregue com uma determinada agilidade. Aí você tem que olhar aqueles verbos que eu acabei de falar para vocês no slide anterior, né, que você tem que, a governança e a gestão dos dados tem que observar sempre essa capacidade de descobrir, de entender, de confiar nos dados, de proteger e de poder usá-los. Aí você caminha, né, e aí você vai ver que a gente tem sempre dois ecossistemas de dados dentro de qualquer organização, né? Esses ecossistemas, eles estão ali divididos. São os sistemas que são os sistemas pilares de uma organização. Qualquer organização tem um conjunto de sistemas e de dados, né, que são aqueles estruturantes, né? São os dados, numa empresa genérica, os dados de clientes, os dados de produto, os dados de venda, os dados de fornecedores e tal. Esses são os dados pilares. Do outro lado, você tem um conjunto de dados hoje sendo demandado intensivamente, que são os dados chamados dados de sistemas analíticos, informacionais, são os dados que estão sendo produzidos por BI, sendo produzidos por Analytics. A inteligência artificial está chegando hoje muito fortemente, né, para você poder fazer fazer inferências que você não conseguiria facilmente com relatórios mais simplificados. E aí você tem essa percepção de sistemas analíticos, certo? E aí você vai ter que pensar a governança exatamente nesses dois ambientes, né? Então, um ambiente que demanda um certo grau de controle com maior intensidade, por exemplo, os dados que estão sobre o LGPD, tá certo? Que são os dados de pessoas naturais. Esses dados são os dados que permitem a identificação de uma pessoa, permite o entendimento de aspectos privados de uma pessoa, como tratamento, doença, identificações e tal. E esse aí, então, é uma visão de um certo grau de controle. E o outro lado, onde se situam hoje com maior intensidade os cientistas de dados, e vocês aqui estão num grupo com esse estilo, né, de cientistas de dados, de pessoas que estão buscando o dado como elemento para tomadas de decisão, você tem que entender exatamente esse outro lado que vai exigir uma certa rapidez, né, uma certa celeridade naquela produção daqueles dados e fazer esse equilíbrio adequado entre o dado sendo produzido com uma certa rapidez para tomada de decisão e ele estar sendo, de certa maneira, entregue com um grau de controle. Então, a gente tem aqui a necessidade de definir uma estratégia de dados e uma estratégia de governança, que é exatamente em função desses elementos que eu acabei de colocar nesse slide. Aí nós chegamos, né? A palavra controle, eu já estou antecipando, como é uma palavra que ela tem um peso, às vezes, muito forte, porque ela sugere, de certo aspecto, um cerceamento de uso. Então é importante que o controle seja visto como um elemento obtido via consenso, né, entre as partes e uma construção conjunta, né, para que, coincidentemente, todos eles começam com CON, né? Então, a gente tem que criar uma estratégia de dados. E o que é uma estratégia de dados e de governança de dados?
Aqui em Minas a gente brinca muito, porque aqui a gente usa muito a expressão oncotô proncovô. É uma forma amistosa e sorridente que os mineiros têm. Eu não sou mineiro, eu estou mineiro, né? Eu sou do interior de São Paulo. Estudei no Rio, sou do interior de São Paulo e estou aqui em Minas. Que é exatamente essa ligação entre o oncotô e o proncovô. O oncotô é exatamente aquele mapeamento dos problemas que a gente tem, tá certo? Então, eu tenho que entender quais são os principais problemas, e aí eu tenho que identificar, como eu falei lá, quais são os dados e metadados que estão compondo parte da equação desses problemas. Porque, entendam, eu não vou conseguir controlar, muito dificilmente eu conseguirei, a menos que eu seja uma startup, conseguir controlar todos os dados de uma organização. Hoje, as organizações têm muitos dados. Então, é importante que a gente pense no início, né, no começo de uma abordagem de governança, a gente pense em pequenos avanços. Então, o primeiro deles é a gente buscar quais seriam os dados que estão provocando as dores mais intensas. Né? Então, eu vou descobrir quais são os dados e metadados. Tenho que descobrir isso. Eu não vou explicar aqui o que significa aquilo, mas aí eu tenho várias classificações de dados, mestres, referenciais, transacionais. Isso aqui a gente pode aprofundar se houver interesse nas perguntas. Eu tenho que entender quais são os dados e metadados. Depois eu tenho que entender quais são os processos por onde os dados circulam. Né? Os dados, eles não são estáticos, eles circulam por processos dentro de uma organização. E os dados e processos são fundamentais. Como eu falei, são elementos fortemente conectados. Então, eu tenho que saber os processos, porque com isso eu entendo o ciclo de vida dos dados. O ciclo de vida é onde o dado nasce, como é que ele chega na secretaria ou na organização, como é que ele chega, e depois como é que ele trafega, como é que ele viaja ao longo dos processos dentro da organização, até um determinado momento ele ir dormir nos armazenamentos secundários. Aí eu tenho que definir papéis, né? A estratégia faz parte, da estratégia faz parte você definir papéis. Os papéis envolvem pessoas, né? E as pessoas são os elementos mais importantes da governança de dados. Registrem isso, né? Depois a gente vai explorar um pouquinho mais isso. Então, os papéis, eu tenho alguns papéis já estabelecidos em termos de governança. Eu tenho que ter um conselho do board, onde a gente tem uma ideia dos CXOs de uma organização, né? Eles, de certa maneira, são eles devem ter essa propensão ao controle dos dados. Eu fico muito alegre de observar, por exemplo, a secretária falando da importância dos dados. Né? Eu acho que isso aí é um negócio bastante significativo dentro do contexto de vocês. Né? Então, eu tenho que ter essa percepção da importância de se ter um grau de controle sobre os dados. Aí eu tenho que definindo alguns papéis importantes. Eu já falei do data owner, que é aquele a quem se atribui uma certa responsabilidade, uma responsabilidade final. Eu tenho gestores de dados de negócio, gestores de dados de TI, e aí entramos num circuito onde vocês conhecem até mais do que eu, onde nós temos hoje os cientistas de dados, um papel muito importante na organização, né, no sentido de ter aquela curiosidade de analisar os dados e entender os dados, saber da fluência daqueles dados e obter ter indagações sobre o que o dado pode produzir, né, se eu vou trabalhar com a machine learning, se eu vou fazer reportes, enfim, a figura do cientista de dados é uma figura proeminente, né? Eu tenho analista de dados e tenho engenheiros de dados, que são papéis importantes e complementares aqui, mas muito importantes. Então, eu tenho que entender esses papéis definidos, né, e colocá-los, de uma certa forma, dentro de um modelo que seja funcional para a governança.
E aí eu entro com os fatores críticos, né? O primeiro, o primeiro que eu vou mostrar aqui está relacionado com comunicação. Eu usei a palavra ali mais como um truque, porque as outras, eu vinha com um conjunto de palavras que começavam com P, né? Processos, papéis, patrocínio, vai aparecer daqui um pouquinho. Então, é exatamente o aspecto da cultura de dados que a gente tem que alavancar, né? Que não existe, como a secretária Suelen falou muito bem. Ela está ainda nascedora, nascente. Esse é o primeiro fator crítico de sucesso da governança, é você ter uma cultura de dados, de certa maneira, estabelecida, onde você consiga ter um convencimento da sua importância, do que é importante os dados, né? Injetar um grau de entusiasmo, buscar colaboração. A palavra colaboração ali não está, ela está grifada, não é porque ela é fundamental, e ter um engajamento. Esse é o fator crítico de sucesso número 1 que eu definiria para você ter uma governança inicialmente estabelecida. E aí nós temos as pessoas, porque a comunicação, quando a gente fala, nós estamos falando da comunicação e estamos nos referindo ao people, né? Porque não são as empresas que mudam, não são as organizações que mudam. Quem muda são as pessoas é que mudam, tá certo? Então, é por isso que você tem que ter esse aspecto de comunicação muito forte, né? E aí, então, a gente tem o fator crítico de sucesso número 2, que é people. Não é o hardware, nem o software, é o people. Aí eu tenho as pessoas envolvidas nos seus respectivos papéis e consigo, com esses elementos que a comunicação me permite injetar, eu vou ter um grau de convencimento estabelecido sobre a importância, o entusiasmo, a colaboração e o engajamento. E é claro que lá de cima eu tenho que ter o patrocínio, né? O patrocínio é o fator crítico de sucesso número 3, porque nada disso, você não consegue colocar uma governança de dados numa organização se você não tiver um apoio do board, de um patrocínio que venha um pouco de cima, tá certo? Então, o terceiro fator crítico de sucesso é patrocínio. E para ter patrocínio, você tem que ter, você que está iniciando o processo de governança, tem que fazer um convencimento sobre o valor que aquilo representa. E fazer convencimento de valor não necessariamente é somente pela expressão verbal. Você tem que fazer medidas de como você era e como que você está. Ou seja, onde eu estou e pronto eu fui. Ou seja, onde eu estou e pronto eu vou. Eu vou fazer medidas de como a gente tinha problemas e agora medidas de como soluções através dos dados acabaram aparecendo. Aí eu tenho que seguir, e aí eu tenho o aspecto que é o mais sensível, que é o aspecto de regramento, definição de certas regras para que essas coisas funcionem devidamente, né? Então, aqui você tem que definir certas políticas, certos padrões, certos procedimentos, né, que deverão ser estabelecidos, consensados, aceitos e implementados e seguidos. Porque se você não tiver isso, você provavelmente vai esbarrar nos problemas que aconteceram com dados desde o primeiro momento. Ou seja, os aspectos de estabelecimento de certas regras, eles incomodavam, porque o dado veio com aquela liberdade diferente dos processos, né? E, portanto, você vai encontrar dificuldade. Aí sim, você colocando essas regras definidas, aí você vai ter a sua governança, de certa maneira, controlada num certo nível de equilíbrio, com aquelas duas palavrinhas, né? Um grau de controle e um grau de consumo, né, devidamente equilibrados. Certo? Esse é o elemento, hoje dá-se nomes diferentes para esses dois estilos de governança, né? A governança mais defensiva. Então, você tem hoje uma governança defensiva, por exemplo, no LGPD,
né? Tem que ter um cuidado mais estrito, porque se as regras forem efetivamente implementadas e as autuações forem efetivamente acontecerem, se elas efetivamente acontecerem, a gente pode ter problemas de multas, e isso aí pode trazer arranhões na reputação das organizações e tal. Então, e a outra governança é a governança mais ágil, uma governança mais que, de certa forma, facilita o consumo, que dá um certo grau de liberdade, mas puxa por um certo grau de responsabilidade. E, finalmente, nós chegamos na tecnologia. A tecnologia é a menos importante, não que ela seja menos importante, né? A tecnologia é fundamental porque eu não consigo explorar, além de determinados limites, uma planilha Excel. Uma planilha Excel, se você colocar 1000 campos, 1000 linhas, 2000, 3000, até ela vai suportar, mas quando você chegar em 100.000, ela não vai mais te responder. Então, a ideia da plataforma ela é importante porque você tem hoje um volume de dados muito grande chegando, sendo produzido, e você tem que ter uma certa rapidez nesse tratamento, nessa organização dos dados, e isso é feito através de tecnologia. E hoje tem tecnologia para todo jeito, tá certo? Aqui tem hoje as empresas de tecnologia. Eu sou agnóstico com relação à tecnologia, acho que ela é fundamental, mas não é muito importante que as empresas percebam quais são as suas reais necessidades e busquem a tecnologia que encaixa, né? Hoje muitas empresas têm o ímpeto pelo marketing. O marketing é um elemento extremamente sedutor, então ele tem que ser contido nesse momento, tá certo? E, finalmente, quarto fator crítico de sucesso, que são os pequenos avanços que eu já antecipei, né? Não tentem abraçar o mundo, né? Nos Estados Unidos, eu participei, antes da pandemia, eu ia muito em todos os seminários de governança dos Estados Unidos, acompanhei muito e tal. Eles têm uma frase lá que é "Don't boil the ocean", quer dizer, não tente ferver o oceano, não tente aquecer o oceano, né? Que é o nosso abraçar o mundo com as pernas, né? Mais ou menos o equivalente. Então, vá com pequenos movimentos, com pequenos avanços, com pequenas vitórias, tá certo? Lembre-se que o people é fundamental. Para fazer isso, é importante você ter metrificação e automatização. A GD, na prática, ela é exatamente um passo a passo daqueles verbos que eu acabei de mostrar para vocês, né? Identificação dos dados, entendimento dos dados. Com o entendimento dos dados e eles bem catalogados, você cria conhecimento dentro da organização. O conhecimento é uma produção, é um trabalho, uma engenharia feita através da informação, que é um produto dos dados. Então, tem essa cadeia de produção do dado, que produz informação, que produz conhecimento. Então, a governança é exatamente incentivar esse tipo de ações de identificação, de entendimento dos dados, de qualidade dos dados, e a definição de regras que permitam que isso seja plenamente utilizado com certo grau de controle. E, finalmente, a definição dos papéis. Isso é a essência se me perguntassem, a essência da governança de dados, ela se resume a isso. Tá certo? Hoje, a gente tem o crescimento de alguns jargões, né? Então, esse data literacy, a fluência de dados, né? É muito comum da gente observar essas expressões, né? E aqui eu trouxe eu fiz esse slide hoje de manhã, porque eu vi que seria a primeira vez que eu estou apresentando esse slide, né? Falar sobre como é que a fluência de dados está conectada com a governança de dados. E a fluência de dados, ela tem alguns pilares. Isso aqui está num artigo da Priscila Papazicis, que foi uma ex-aluna minha, da qual eu me orgulho muito. Ela foi minha aluna e hoje ela é uma especialista nesse conceito. Ela é uma das responsáveis pelo BI da Localiza, que é uma gigante, né? Então,
ela me mandou esses conceitos e eu fiz esse acoplamento com as... Então, dentro dessa, em negrito aqui, estão os elementos da fluência de dados, né? Então, para ter uma fluência de dados, você tem que ter uma estratégia de dados e a estratégia de analytics. Você tem que ter ciência de dados, é isso que vocês estão, por isso que vocês estão reunidos aqui hoje, predominantemente. Tem que ser forte na visualização, porque o entendimento dos dados, ele se dá fundamentalmente, a visualização facilita muito, né? Você tem que ter o apoio do patrocinador, aquilo que você tem que ter cultura para poder fazer essa fluência acontecer. Você tem que ter governança de dados e tem que ter qualidade e tem que ter respeito em aspectos éticos. São oito pilares da fluência de dados. E aí você observa, e eu observei isso ontem e resolvi fazer exatamente o acoplamento que existe entre o conceito de fluência de dados e o conceito de governança de dados, que é o tema que nós estamos desenvolvendo aqui. Você observa que para cada um desses pilares do data literacy, ou da fluência de dados, você tem uma conexão muito forte com um daqueles elementos que eu já falei para vocês, de find, de understand, de trust, de use e de protect. Como é que o mundo está se identificando com relação a esse aspecto de cultura de dados? Essa é uma pesquisa da Fortune 1000. Fortune 1000 é uma revista, uma publicação que acompanha as 1000 maiores empresas do mundo. Dá para perceber a importância que tem. E aqui tem um artigo que eu trouxe, eu sempre mostro esse artigo, dizendo, né, por que é tão difícil transformar uma empresa, criar uma empresa data-driven, ou seja, uma empresa direcionada por dado. Então, eles fizeram, desde 20, eles fazem uma pesquisa nas grandes empresas, né? E tentando entender qual é a dificuldade, por que é tão difícil uma empresa se tornar data-driven. E aí eles fizeram essa pesquisa, eles começaram em 20, não está aqui, mas em 21 eles vão mostrar o resultado de 20, e vocês observem que são empresas poderosíssimas, empresas cujo funding, cujo dinheiro não é problema. Né? Então, eu estou falando de American Express, Bank of America, as farmacêuticas, Bristol Myers Squibb, empresas financeiras como Capital One, enfim, empresas conhecidas como McDonald's, são empresas, se tem um problema, não é dinheiro para você resolver os seus problemas. E eles perceberam pequenos avanços e um certo recuo com relação à capacidade data-driven. Então, em 2020, a pesquisa que eles fizeram nessas Fortune 1000, ele dava, as empresas se situavam como data-driven, era uma percentagem de 37,8%. Quando chegou em 21, eles perceberam que houve um decréscimo daquilo, né? Caiu para 24%. Né? E aí eles procuraram entender qual teria sido o grande obstáculo. E adivinhem qual foi? Foi a cultura. Ou seja, o estabelecimento da cultura não foi firme, não teve a cola, não teve a permeabilidade fundamental para que aquilo tivesse uma certa permanência. Então, esse é um ponto fundamental. Né? A cultura o estabelecimento da cultura, como já foi falado aqui, é mais importante do que o entendimento dos aspectos de governança. Tá certo? É exatamente isso. E aí, eu sou um apaixonado pelo tema, né? Vivi a minha vida toda, então eu estou sempre lendo e acompanhando esse tipo de... Então, aqui teve um outro trabalho, esse já foi em 21, feito pela Forbes. O que causa insônia nos data officers, nos chief data officers? Chief data officers são os CDOs, que é um papel que já existe na Europa e nos Estados Unidos há mais de 10 anos, uns 8 anos atrás, eu participei de um seminário de CDOs lá. Era a primeira leva de CDOs que nasceu, né, que é a figura que eles
para quem eles entregam a responsabilidade sobre os dados dentro de uma organização, e tem uma visão de cima para baixo, e tem um aspecto de cumprir ou tentar cumprir todos esses itens que eu falei. Então, eles perguntaram o que causa insônia nos CDOs, né? E aí, eles perceberam que algumas dessas empresas disseram que eles já estão criando o Chief Data Culture Officer. Olha para você ver. Ou seja, a cultura tornou-se tão importante que, além do CDO, algumas grandes empresas já criaram uma posição, um papel, né, para poder incentivar o aparecimento da cultura de dados na organização. Então, isso mostra... isso aconteceu nesse evento em 21, ano passado, que aconteceu lá envolvendo empresas da Europa, do Oriente Médio e tal. Então, eu brinco, está dizendo, nós estamos, depois da engenharia de dados, da ciência de dados, da arquitetura de dados, da análise de dados, a gente está chegando próximo da necessidade de se ter uma ideia sobre a psicologia dos dados. E é importante por quê? Porque a cultura, essa é uma frase do Peter Drucker, que é um mito, um expoente do aspecto organizacional, do estabelecimento de métodos e processos organizacionais, já falecido, né? E ele falava que a cultura, ela engole a estratégia no café da manhã do dia seguinte. Ou seja, por melhor que tenha sido a estratégia que você definiu, a cultura, se não tiver adequada, ela engole a estratégia que você definiu. Então, de novo, né, a cultura passa a ser um elemento quase que fundamental. Sumário, para a gente caminhar para encerramento e a gente abrir para as discussões. Né? Os principais pontos, né, que a gente entende: o patrocínio, você tem uma visão clara da estratégia, do Oncotô para o Oncovô, mas lembre-se que a estratégia pode ser engolida pela cultura. O alinhamento com as lideranças, aonde você vai começar a fortalecer a cultura. A comunicação forte, que é um elemento que faz a permeabilidade dos conceitos, né? O entendimento daquilo que é fundamental, né? A orientação e treinamento, né? Faz parte é uma forma de comunicação. Quando você dá um treinamento, é uma forma de você comunicar. Treinamento sobre governança, um treinamento sobre modelagem de dados, um treinamento é uma forma de comunicação. E se valer e olhar cuidadosamente no engajamento das equipes, né? Algumas equipes sempre trabalhando o aspecto de consenso e de construção conjunta, né? Porque para você ir minimizando os grânulos de resistência que essa mudança pode acarretar. Lembre-se que nós estamos falando de uma mudança cultural, né? Novos papéis, novas atribuições, e isso certamente ela traz impacto vamos dizer, no interior de certas pessoas, né? Que é a cultura, aquela cultura que ele exercita, ela é impactada, tá certo? Para vocês terem uma ideia, o Dama DMBOK, está aqui atrás de mim, tem o Dama DMBOK 2, que ele tem 600 páginas. O capítulo 17, que é o último capítulo do manual, ele dedica totalmente o capítulo às mudanças, à importância das mudanças organizacionais, em função desses aspectos que a gente está falando aqui. Né? E começar com pequenas iterações, né? Não são interações. As interações deverão ser grandes. As iterações, que são as formas cíclicas de se implantar as coisas, elas deverão ser pequenas, menores, entregas gradativas, tá certo? E sempre usando a métrica, medições, para que você consiga comprovar aquilo que a gente está prometendo. Não adianta falar bonito, não adianta apresentar belos PowerPoints, se você depois não consegue alcançar aquilo que você disse que seria possível. Tá certo? Então, é importante essa conjugação de fatores. Tá certo?
Terminando, governança de dados não tem mágica. Tá certo? Então, por isso que eu digo, cuidado com os aspectos mercadológicos, de ferramentas e tal, porque não tem mágica mesmo. Governança de dados tem uma definição que eu uso muito, não fui eu que fiz, o pessoal dos Estados Unidos fala muito isso. Governança de dados é menos governança, é menos dado e é muito mais as pessoas. Certo? É isso que eu tinha para falar para vocês e estou aberto aí agora para a gente discutir. Obrigado. Hello? Bom, obrigado, professor. Muito obrigado mesmo pela excelente apresentação. Fico muito empolgado quando eu vejo o pessoal dos dados falarem de pessoas, né, que a gente brinca que os analistas, em geral, a gente sempre acha que quando a gente escolhe a computação, a gente vai mais batucar no teclado do que tratar com pessoas. E eu sempre repito que nós sempre estamos trabalhando e vivendo para pessoas e com pessoas. Isso. Né? Então, é muito, muito importante a sua fala, e agradeço mesmo, foi fantástica a sua apresentação. Daqui a pouco nós já estamos selecionando, o Raul já está aí com algumas perguntas, mas nós vamos direto para o Fabrício, para ele fazer as considerações dele, e logo em seguida a gente retoma com as perguntas. Nós tivemos várias perguntas, eu estava olhando aqui no chat, já tinham muitas perguntas para o senhor, perguntas bem, bem interessantes. Gostaria novamente de agradecer e parabenizá-lo pela apresentação. Já anotei aqui o Oncotô, Proncovô, que é o nosso CONSAD, o nosso próximo fórum 123, lá, o 123 do CONSAD, vai ser em Goiânia, então é perto de Minas ali. Eu acho que vai funcionar até os dizeres. Então, Fabrício, você já está por aí? Você pode falar com a gente? Estou sim, Luiz. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, sim. Pessoal, eu queria que vocês também tenham um formulário aí de presença, se vocês puderem preencher, é um formzinho lá, ajuda bastante. Nós já chegamos a 100 pessoas no evento, então seria muito importante para a gente ter conhecimento e até poder disponibilizar material e tudo posteriormente. Tá bom? Então, Fabrício, nosso ex e eterno presidente do CONSAD, nosso amigo aí, parceiro, sempre, por favor, desça suas palavras aí para a gente. Um grande abraço. Obrigado, Luiz. Primeiro, também, obrigado pelas palavras aí, a nossa secretária Suelen, do Amapá, parceira, amiga, já de longa data. E parabéns ao professor Carlos Barbieri, que vocês me colocaram em maus lençóis aqui. Depois o professor Carlos falar, com toda a capacidade que ele tem aí, de anos, né, para falar depois dele é sempre um risco, complicado. Mas eu tenho um tempo aqui, professor, para fazer uma intervenção, eu vou até diminuir, porque nós temos aqui um timaço extremamente qualificado, 96 pessoas nesse momento aqui, que certamente está muito interessado em discutir um pouco mais com o senhor, fizeram muitas questões aqui no chat. Eu vou diminuir um pouquinho a minha intervenção para que a gente, de fato, tenha a oportunidade de falar com o senhor, com essa turma jovem que está aqui, e que tem militado muito exatamente num ponto essencial que o senhor tem colocado, que é trazer a cultura dos dados para o governo. Né? A gente, no Brasil, e não só no Brasil, mas no Brasil em especial, é algo que a gente ainda tem muito, muito a avançar, tem um caminho muito longo aí a avançar. Nós temos tido aqui e acolá, em alguns estados, algumas experiências isoladas, de fato, de estruturação, de uma boa governança de dados para tomada de decisão. E esse time aqui, essa geração mais nova aqui do setor público, tem muita gente qualificada que tem buscado levar essa cultura interna, né? E certamente sofrido muito para levar, como toda mudança, que é um segundo ponto central que o senhor trouxe, que é a mudança de cultura. É a maior barreira
pelo que o senhor colocou, pelo menos na minha interpretação, é algo que a gente tem que olhar com muito mais cuidado, que é, de fato, essa pedreira que é a mudança de cultura em qualquer grande inovação, e essa é uma grande inovação, trazer essa cultura de dados para dentro de governo. Então, acho que são dois pontos importantes e que essas pessoas que estão aqui, que militam nessa área, sofrem muito. Então, muitas vezes, essas pessoas estão aí nos setores públicos, longe dos cargos mais estratégicos, ou numa posição intermediária, conhecem muito de dados, estudam isso dia a dia e muitas vezes ficam inconformadas ou não conseguem entender claramente por que muitas vezes tem essa dificuldade da incorporação da estratégia de dados por parte das instituições, dado que uma boa estratégia de dados pode, e normalmente instituições privadas e em outros governos mundo afora, tem conseguido trazer muita assertividade no desenho de políticas públicas. Então, de fato, este grupo que está aqui hoje reunido, o grande objetivo dele por parte de fato, por parte dos estados, é criar essa cultura. E aí eu vou voltar um segundo atrás aqui, eu estava como presidente do Conselho até recentemente, de 2019 a 2022, e esse foi o último grupo que nós criamos lá nessa sequência de 3 anos. Nós criamos um grupo de transformação digital, como a secretária Sueli trouxe bem, e que tem conseguido, e a pandemia, graças a Deus a gente tinha criado antes, se tornar um grande locus de troca de experiências entre estados e conseguido acelerar essa agenda entre estados. Para ter um pouco de ideia, o próprio BID fez uma linha de financiamento recente para o Brasil, que chama Brasil Mais Digital, e o grupo de trabalho do CONSAD, o grupo que trata da transformação digital, ajudou a desenhar a 4 mãos essa carta consulta e que tem ajudado os estados a, de fato, acessar essa linha de crédito. Ainda estamos no início, o estado do Ceará, o estado de Alagoas foram um dos primeiros beneficiados, mas é uma agenda que tende a correr muito agora a partir de 23 e que tem uma conexão muito grande com essa agenda de dados, a área da transformação digital e a área de dados. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque este grupo aqui também, dependendo da evolução nesses próximos meses, vai ter muito mais condição, trabalhando em conjunto, de fazer evoluir essa agenda dos dados nos governos, né? Das evidências nos governos. Então, eu queria aqui, professor, para não ser redundante com o que o senhor colocou, trazer algumas questões práticas dos desafios que o senhor colocou, de uma boa governança. E aí eu aqui me inspirei em alguns exemplos práticos que eu vivi enquanto secretário de Alagoas, da importância exatamente de uma boa governança de dados para um desenho de políticas públicas adequado. E eu vou pegar um exemplo aqui, o primeiro que me veio à cabeça, que eu coloquei aqui, desenho da rede assistencial de saúde pública. As 2 maiores competências dos governos estaduais, obrigação constitucional, é educação e saúde. Isso está na Constituição, tem mínimos constitucionais que cada um dos governos estaduais precisa investir. Uma terceira competência que os estados também têm é segurança pública, mas a educação e saúde elas têm, inclusive, hierarquia maior, porque tem mínimos constitucionais. Hoje, um grande desafio para os estados é desenhar, parece mentira, mas é desenhar bem a sua estrutura de saúde pública, sua oferta de saúde pública, olhando o que a gente chama em saúde vazio assistencial. E aí eu vou dar um exemplo em Alagoas. Alagoas não tinha rede de saúde, tinha um hospital que foi construído tem 50 anos, e o Estado tomou a decisão de construir uma rede de saúde própria, ao invés de utilizar de serviços contratados, de hospitais privados, fazer uma rede própria. E eu me lembro que eu me defrontei, nesse desenho do que é vazio assistencial, me lembro que a gente fez um desenho sobre um vazio assistencial para criança, para atendimento de saúde pública para criança. E quando a gente olha na literatura, a literatura especializada indica quantos leitos a gente tem que ter com base no número de crianças, as especialidades e tal. E a gente foi fazer esse planejamento utilizando, para olhar a nossa oferta, de uma base de dados nacional, talvez alguns aqui conheçam, que chama Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, CNES. É um cadastro obrigatório, todos os hospitais públicos e privados que recebem financiamento do SUS têm que preencher e atualizar esses dados nessa base nacional, e ela é pública. Então, o senhor pode olhar aí, entrar, quiser saber se estou aqui em Minas Gerais, vou lá no município de Congonhas, em Minas, quero saber lá quais são os hospitais que tem, quais são as ofertas de leito, as especialidades de leitos que estão ativas hoje
para entender, por exemplo, esse equipamento hospitalar. Então, para fazer um planejamento de construção de uma rede hospitalar pública em Alagoas, a gente foi confrontar o que a literatura especializada indica que precisa de leitos com base no número populacional, as especialidades, e confrontar com a oferta que tem nessa base desse cadastro nacional de estabelecimento de saúde. Eu me lembro bem que quando a gente olhou a base e foi fazer as métricas, a gente tinha uma oferta para a infância, né, para criança, na realidade a gente tratava de criança de 6 a 14 anos, porque tem a primeira infância, a gente estava tratando aí no Hospital da Criança de 6 a 14 anos. E a gente tinha, com base no CNES, um número de ofertas de leito quase 3 vezes o que era preconizado pela literatura e pelas próprias regras do SUS, né? E quando você conversava com a equipe de saúde, ela dizia assim, rapaz, isso é um grande vazio, a gente não tem assistência em saúde. Como é que você, um burocrata, secretário de planejamento, diz que a gente não precisa construir, né, ou desenhar uma política de um hospital para criança em Alagoas? Eu falei, mas quem está dizendo sou eu, são os dados aqui do CNES. E aí a gente foi se debruçar sobre os dados e você não tem nenhum tipo de qualificação sobre um dado desta importância no Brasil, que é você ter um cadastro nacional de estabelecimento de saúde. Então, eu estou dando esse exemplo que ficou muito rico, assim, o tema que o senhor trouxe de governança de dados e da importância que o trabalho de quem está aqui, que trabalha com isso no dia a dia, muitas vezes gera banco de estruturação de dados para tomar de decisões menores, não no nível deste que a gente estava discutindo aqui, de desenhar, de fazer um desenho de uma rede de saúde no estado, muitas vezes menor, mas da importância de ter um dado qualificado e bem construído, de ter uma boa governança de dado, para que na ponta a gente consiga tomar as melhores decisões possíveis. E aí isso é um caso de um exemplo que, se eventualmente a gente não tivesse um diálogo com o profissional de saúde, muitas vezes a gente poderia deixar de construir um hospital, como foi construído em Alagoas, o Hospital da Criança, olhando apenas para os dados desse cadastro nacional, que minimamente não tem uma boa governança. Então, esse é um exemplo de algo que a gente precisa fazer. E um segundo ponto, e aí eu vou fechar, porque, como eu bem coloquei, eu acho que hoje nós temos que aproveitar toda a experiência do senhor e toda essa equipe que está aqui, esse time que está aqui, para aproveitar. Eu vou fazer uma associação com outro caso, inclusive da saúde. Eu anotei aqui 10 casos práticos como esse, mas eu vou falar um outro caso. Também, nesse desenho da saúde em Alagoas, e aí é um caso que eu queria chamar a atenção de quem está aqui, porque não adianta só conhecer o dado. O ideal também, mesmo em cada uma das camadas que eu acho que o professor Barbieri trouxe aqui, é muito importante conhecer política pública, conhecer os desafios da gestão pública para, numa reunião qualificada com gestores que estão tomando a decisão, ter a oportunidade, muitas vezes, de fazer esse match entre os dados e ajudar também na tomada de decisão. E aí eu vou dar um exemplo aqui que eu vivi também trabalhando em Alagoas. Nessas construções, à época, tomamos uma decisão de ampliar a rede hospitalar, e eu me lembro que o governador de Alagoas nos colocou um desafio de começar a levar as equipes de governo para conhecer os equipamentos hospitalares, para as pessoas começarem a acreditar que lá em Alagoas estava se construindo uma rede própria de hospital. Eu me lembro que eu fui no maior hospital, professor, lá, que é o Hospital Metropolitano, e numa visita ao hospital, Sueli, uma visita com o meu time da secretaria para conhecer o hospital, eu me vi na construção, um andar do hospital sendo construída uma maternidade lá em Alagoas. E ao saber dos dados de maternidade, eu identifiquei a olho nu que existia ali um erro muito grande numa construção hospitalar. Por quê? Porque um hospital, quando você vai olhar a literatura especializada, era algo que eu acompanhava muito, eles dizem na literatura especializada que existe para cada população de aproximadamente 25 a 30 mil pessoas, nasce uma criança por dia, que você precisa ter a cada 150 mil pessoas, você tem que ter uma maternidade, porque uma maternidade tem normalmente ali 6 a 7 crianças por dia e tal. E lá em Alagoas, simultaneamente, na capital, estava sendo construído um hospital da mulher, tinha um hospital da criança, que veio depois, um hospital da mulher, que tinha uma maternidade que foi construída, que era suficiente ou quase suficiente para atender
toda a população da capital, de Maceió. E, paralelamente a isso, estava se construindo um outro hospital também, professor, com uma grande maternidade. E por que isso estava ocorrendo? Porque lá em Alagoas, a saúde é tratada por dois braços, e isso é comum no Brasil afora. Um é pela Universidade de Saúde, tem uma universidade lá de saúde chamada Uncisal, que era responsável pelo Hospital da Mulher, e outra era a Secretaria de Saúde, que era especializada nesse hospital metropolitano. Eles não dialogavam, o que o senhor bem colocou, o cílio, né, dos dados, e ambos estavam construindo seus projetos, uma maternidade, uma que era o Hospital da Mulher, que tinha uma grande maternidade, e o outro, que era a Saúde, construindo um hospital metropolitano que também tinha uma grande maternidade. E claramente aquilo que não foi dialogado dentro do mesmo governo, com dois órgãos que tratam de saúde, ia gerar, se ali, depois eu vou contar um pouquinho na sequência como é que a gente fez, ia gerar uma sobreoferta de leitos para algo que, teoricamente, saúde é simples, que é fazer parto, né? É algo já muito avançado, e a gente ia deixar de fora de atender algo muito nobre que a gente conseguiu nessa visita, e aí o interessante é isso, você vê, numa visita conseguir corrigir. Toda essa visita eu consegui identificar esse problema, ou seja, que a gente estava construindo uma segunda maternidade na prática no Hospital Metropolitano, consegui demonstrar isso ao governador, rapidamente isso foi, graças a Deus, desmobilizado, estava no início da construção, da parte da construção da maternidade, e essa andar de maternidade depois virou um centro de cardiologia no Hospital Metropolitano, que não estava no desenho original do Hospital Metropolitano. Por que eu estou trazendo esse exemplo? É um exemplo muito claro de como que as instituições públicas não utilizam dados para tomada de decisão no formato de governança que o senhor trouxe aqui, ou seja, um estado pequeno, Alagoas, dois órgãos que são parceiros, né? Uma Universidade de Saúde, teoricamente, deveria ser parceiros, e uma Secretaria de Saúde, que desenharam simultaneamente dois hospitais, e ambos estavam criando uma sobreoferta de maternidade, que é algo muito, que as estatísticas indicam muito bem como construir, e deixando de fora de fazer uma construção mais nobre, que era um dos hospitais, construir um centro de cardiologia. Então, esse é um exemplo só para vocês todos que estão aqui acompanhando, que trabalham em governo, dizer o potencial que tem o trabalho de vocês no desenho de políticas públicas robustas, em grandes decisões do Estado, mas também em pequenas, como o professor falou. Esse caso que eu estou colocando para vocês, a gente teve a oportunidade, porque eu estava num cargo estratégico, a gente conseguiu tomar decisões desse nível, de corrigir nesse nível. Mas o quão importante é o trabalho de vocês aí de formiga, muitas vezes, que vai permitir que lá na frente não se tome decisões como essa que a gente assiste todo dia em setor público, em que a gente tem redundância de gasto, redundância de tomada de decisão, e muitas vezes, com recursos muito limitados, não toma as decisões mais assertivas possíveis, que é o que, de fato, é o nosso papel em governos, né? E que esse time aqui, professor, vai ter aí, eu acredito muito, que pode ter um papel importante aí, alavancar essa cultura de dados nos governos aí nos próximos anos. Mas, dito isso, eu queria aí voltar ao Luiz ou à Suelen, para que a gente aí passasse as questões ao professor. E eu busquei aqui, professor, ilustrar um pouco no dia a dia o quão importante é o tema que o senhor trouxe. Tá? Excepcional o seu exemplo. Ele materializou o que a gente pensa e o que a gente acabou de falar, exatamente a falta de coesão, a falta de conexão entre as partes, e são partes que estão muito próximas, né? Se fossem duas coisas distantes, mas não, era tudo do mesmo governo, as coisas. Então, você deu um exemplo muito, muito importante, né? Agora, você imagina o que acontece, e vou dizer para você, não é somente em organizações públicas, tá certo? Organizações públicas têm um maior grau de dificuldade por todos os vetores que gravitam em torno dela, né? Então, a gente entende isso, né? Agora, nas organizações privadas, eu tenho tido oportunidade de passar por algumas, também tem coisas assim
Isso mostra exatamente a importância de você ter essa coesão entre as pessoas que estão. Por isso que eu falei que, em termos de governança, o people é o elemento mais importante. Então, deixa eu aproveitar aqui, Luiz, um minuto só a mais do meu tempo, utilizar um minuto para fazer aí uma réplica com o professor. A prova de que também na iniciativa privada o problema também existe. Aí eu anotei alguns casos aqui, professor, práticos, e aí em um outro momento eu vou ver se a gente faz a interlocução para lhe contar algumas histórias, até para rechear tuas aulas, mas eu me lembrei de um caso prático. Antes de ser secretário de Planejamento e Gestão, eu cheguei a ser o chefe da Receita Estadual em Alagoas, secretário executivo, chefe da Receita. E os maiores setores que pagam ICMS, combustíveis, telecomunicações, energia elétrica, normalmente eles têm um perfil que a gente chama de substituto tributário. Eles cobram o ICMS, quando a gente paga uma conta de energia, por exemplo, ele te cobra o ICMS como se fosse o Estado e faz o papel do Estado e transfere ao Estado o ICMS. Ele tem um papel que a gente chama tecnicamente de setor que faz é um substituto tributário. Ele cobra pelo Estado e repassa para o Estado. Só que quando a gente faz isso, as regras do jogo obriga também ao substituto tributário te mandar uma base de dados muito detalhada para você depois verificar se de fato ele está te repassando o que ele cobrou, né? Você imagina que tem isso, a gente chama isso de convênio 110, tem uma linguagem disso. E aí, quando eu cheguei em Alagoas, eu era chefe da Receita, e um desses setores, eu me lembro que era o setor de energia elétrica, tinha que mandar essa base e a equipe interna da secretaria tinha que analisar se o que ela recebia de ICMS repassado pelo setor estava em conformidade com o que o setor recolhia, Sueli. E aí eu como um cara de dados do IBGE, primeiro mês meu, eu falei, me dê um banco de dados aqui do maior setor pagador, que é a energia elétrica, só para a gente fazer minimamente uma análise de verificação se estão passando. Aí, moral da história, ninguém nunca, absolutamente nunca, na secretaria tinha analisado esse setor, Sueli. Ninguém tinha analisado esse setor. Por quê? Porque eles foram abrir, professor, e o arquivo, de forma muito inteligente, enviado pela empresa, o arquivo era um arquivo em PDF imagem. Veja, a empresa, Luiz, que precisava mandar essa base de dados, ela muito inteligentemente, ela testou, falar assim, olha, aí eu estou dando exemplo para o senhor, será que essa turma de governo, elas são iguais aos meus internos, que analisam dados ou não? Eu vou testar. Eu vou mandar essa base de dados, que é obrigatória minha, de todos os meus milhões de contribuintes, que no caso de Alagoas teriam 1 milhão de domicílios que pagavam ICMS, eu vou mandar no formato em que eles não conseguem ler e vou esperar para ver se eu vou ser acionado a mandar a base de dados. E eles mandaram por 15 anos em PDF. E nunca ninguém reclamou. Ninguém nunca reclamou. Você entendeu? Então, era prova claríssima para eles de que, dentro do governo, ninguém nunca olhou essa base de dados. Nunca olharam essa base de dados. Então, foi uma esperteza muito grande da empresa. E aí eu me lembro que a gente, a partir daí, a empresa teve que pedir 90 dias para montar uma estrutura deles internas para mandar uma base de dados de acordo com o que a regra nacional indicava, porque existe uma regra para esses dados estabelecidas pelo Concefaz, que é o Conselho Nacional de Secretário de Fazenda, para que o Estado começasse a ler. E aí a gente começou 3 meses depois a ler, encontramos N problemas, mas pela própria regra fiscal, você só pode cobrar os problemas até 5 anos antes. Eles ganharam 10, que foi prescrito, entendeu? Então, isso é um pouco do exemplo, Luiz, de como que, ao saber testar se as pessoas dentro do governo leem ou não a base de dados, o contribuinte faz isso de forma muito inteligente. E esse é um outro exemplo, eu teria aqui para vocês, N exemplo, mas não é o caso hoje. Nós vamos agora, Luiz, passar para você, para a gente aproveitar mais esses 20 e poucos minutos aí, até 5 horas com o professor. Bom, Fabrício. Legal, Fabrício. Legal Obrigado. demais. Bom demais a gente ter esses exemplos aí para poder mostrar como é que funciona dentro do governo e nas políticas públicas. Realmente você tem razão, é bem diferente, é um complicador aí com as amarras aí que a gente tem que driblar e fazer funcionar. Eu vou chamar, na verdade, agora o Raul, tá? O Raul vai tomar a frente aí para conduzir as perguntas.
Tá? Perguntas para o professor Carlos, para o Fabrício e para a secretária Suelen também. Tá bom? E daqui a pouco a gente já faz as considerações finais para poder encerrar. O teto realmente é esse aí que o Fabrício já sugeriu aí. Na verdade, o Fabrício já até introduziu as perguntas aí. Obrigado, Fabrício. Já teve uma tréplica aí com uma réplica e uma tréplica aí com o professor. Então, Raul, você está por aí? Pode conduzir, Sim, por favor, as perguntas? eu vou direcionar primeiro as perguntas do professor Barbieri e, na sequência, da secretária Sueli e do Fabrício. Tá? Professor, organizei aqui em 2 blocos para também facilitar resposta. Então, a primeira é do Daniel Alcântara. Ele pergunta como medir o nível de qualidade da governança de dados em órgãos públicos e sobre a implantação de uma política de governança de dados, se seguir as boas práticas do DMBOK pode auxiliar também no contexto do setor público. Uma outra pergunta é do Edson Silva, que é sobre os principais desafios de tratar a governança de dados no setor público, e na sequência da Madalena, né, perguntando se o senhor poderia dar exemplos de políticas, padrões e procedimentos a serem definidos pela governança de dados e que tipo de métricas podem ser usadas para mensurar os avanços. Depois eu tenho mais algumas perguntas. Deixa eu só responder na medida que você está, porque senão eu acabo esquecendo as perguntas aqui. Isso. A primeira é como é que você faz a medição, né, da evolução da governança nas empresas públicas ou então nas empresas privadas. É basicamente o mesmo. Você tem que, de certa maneira, quando levantar os problemas, você tem que metrificar esses problemas, quaisquer que sejam. Quer dizer, os problemas de erros, por exemplo, numa empresa, vou dar um exemplo real, né? Uma empresa de utility, né, que ela é controlada pela ANEEL, tá certo? Então, uma das coisas que você pode fazer e deve fazer é verificar qual tem sido as autuações e pagamentos de multas, que é onde acontecem certas dores nas empresas que são, principalmente as empresas que são reguladas, né? E você verifica quanto que tem sido pago de multa, quais são as incidências. Então, e depois você, quando a governança começa a fluir, a partir de um determinado momento, ponto, lá, sei lá, 1 ano, 2 anos depois, você mede de novo para verificar se houve uma redução com relação a essas incidências de autuações e multas que acontecem por conta de dados, né? Então, eu acompanhei isso muito de perto, né? Tem essas empresas de utility, os erros de dados acontecem e são enviados para as agências reguladoras, e aí você acaba sendo multado, e depois quando você começa a trabalhar a governança, no sentido de melhorar a qualidade daqueles dados, você vai fazer a medição e verificar se houve uma redução daquilo, certo? Esse é um exemplo real, porque se transforma em incidência de pagamento, o que é um elemento extremamente sensível, tá certo? Então, na essência, a resposta você tem que metrificar no início e depois você vai avaliando o quanto aquilo foi neutralizado pela chegada da governança, pela chegada dos dados, pela qualidade dos dados, e aí você tem. A outra pergunta foi sobre se o framework do DAMA, DMBOK, só para eu entender a essência da pergunta, foi logo depois, você fez a primeira, que foi essa de que modo esse framework ele pode contribuir, né, para a implantação da governança de dados no setor público. Sem dúvida que pode, tá certo? O framework de governança de dados, ele é um framework extremamente amplo, e ele não diz, né, como os melhores frameworks, ele não diz como você tem que fazer, ele diz o que é que você tem que fazer, tá certo? Então, através do framework, você pode entender o que deve ser feito e faz de acordo com aquilo que você está imaginando que seja mais adequado dentro da sua empresa, desde que o efeito seja o mesmo, certo? Então,
O framework Dama é usado muito nos Estados Unidos, principalmente, né? E outros modelos são usados para você fazer esse tipo de implementação. Eles ajudam porque já vem uma série de... Um framework desse ele foi escrito e pensado através de dezenas e centenas de empresas que participam. Não é um produto comercial que tem que tem uma nuance de venda, né? O Dama, o grande objetivo do Dama DMBOK é criar as melhores práticas. E elas, então, tem todo mês, por exemplo, tem a apresentação de um exemplo, uma empresa que implementou governança de dados. Aí você pode se utilizar daqui. A Madalena também perguntava sobre métricas para ser usadas na avaliação da maturidade de governança de dados. As métricas vão depender, como eu falei, dos principais problemas que você tem, tá certo? E as métricas diretamente atreladas à governança são aquela, por exemplo, você se lembra que eu falei a governança deve ser por pequenos avanços. Então, uma das métricas é verificar quantas áreas, quantas unidades já aderiram à governança com relação ao que eu tinha há um ano atrás. Ou seja, essa evolução de áreas, quantas políticas foram definidas. Aqueles elementos de governança, eles podem ser traduzidos em métricas para você verificar o quanto aquilo está evoluindo dentro da organização. Quantas políticas foram, qual é o grau de pendências de dados que acontece. Essa é uma outra métrica muito utilizada. Você estabelece as regras e começa a aplicar dentro de uma área da organização. Vão aparecer pendências, né, conflitos. Então, você mede quanto desses conflitos apareceram e quantos que tiveram que subir para o board resolver, por exemplo, ou quantos são resolvidos pela convergência das próprias áreas em ajustes e acertos com a governança de dados. Não precisou subir para uma instância superior para poder resolver. Então, são coisas dessa natureza, são indicadores que mostram como é que a governança está se movimentando e quais os resultados que ela tem trazido para a organização. Eu vou fazer o segundo bloco, são 2 perguntas, e depois já aproveitar e já direcionar a última pergunta para a secretária Sueli e Fabrício. Então, professor, o senhor, pergunta da Raquel, né, de que forma a governança de dados pode gerar uma redução de custos operacionais para a organização? E o Daniel Lopes, como abordar dados abertos e proteção de dados pessoais em uma política de governança de dados? E para a secretária Sueli e Fabrício, de que modo o CONSAD e as secretarias estaduais de administração e planejamento podem contribuir para o fortalecimento dessa agenda nas administrações públicas estaduais? Bom, e aí eu encerro aqui o conjunto de perguntas. Professor, repete para mim só a primeira, como é que você pode ter uma redução de custos dentro de uma redução... De que forma? Como a governança de dados pode produzir, né, redução de custos operacionais para a organização? De novo, é uma visão dependendo da organização, né? Então, você pode reduzir o custo por tomadas de decisões erradas. Se o dado chegou errado e houve uma incidência de tomada de decisão porque o dado está errado, Fabrício deu alguns exemplos ali, né, de dados errados, né? Então, você pode, de certa maneira, observar isso, metrificar isso. A partir do momento que você corrige, como é que foi o ganho que você obteve através da correção, tá certo? Então, pode ser por tomada de decisões erradas, pode ser por incidência de multas, se a sua organização ela digamos, ela segue esses preceitos de compliance, tá certo? Hoje, com o LGPD, é só você projetar o LGPD, né? O LGPD não está multando ainda. Na Europa já está multando. Então, imagine a hora que o LGPD começar a multar, se acontecer, você vai ter a incidência disso em função dos erros encontrados no processo de LGPD, que é uma forma de governança de dados também. Então, é amplo isso, a possibilidade.
outra tem... Perdão. Tá. A outra é sobre como abordar dados abertos e proteção de dados pessoais em uma política de governança de dados, do Daniel Lopes. Dados abertos e proteção de Dados pessoais. Dados pessoais. O LGPD está fazendo isso. O LGPD veio para isso, para você ter um olhar exclusivo sobre os dados pessoais, né? Você ter essa... O LGPD é uma governança, é uma mini governança, é uma governança num subset de dados, certo? É você ter proteção, ter técnicas, políticas definidas para que aquilo não aconteça, ter políticas para anonimização, para evitar vazamento. Tem um conjunto de elementos técnicos que a governança sugere para que aquilo seja colocado e criar, nesse caso, proteção, né? Evitar que a empresa sofra em função desses problemas de privacidade. E hoje é o grande elemento, né? Semana passada aconteceu isso aqui em Belo Horizonte, uma senhora, ela deu à luz, perdeu o filho, então, passado uma semana, ela recebeu uma ligação de um outro laboratório com o qual ela não tinha nenhum contato. Tá certo? E aí ela ficou indignada, falou: esses caras passaram o meu dado pessoal, né, o problema que ela tinha de natureza, fez até ela perder a criança, passaram para um outro laboratório e ela entrou na justiça contra os dois. Tá certo? Os dois, alguém errou no primeiro em transferir os dados de natureza pessoal para um outro laboratório por conta de interesses que ninguém é capaz de explicar. Então, são exemplos dessa natureza, diretos. Ela entrou na justiça contra os dois, tá certo? Aconteceu a semana passada aqui em Belo Horizonte. Certo, obrigado, professor. E agora, secretária Suelen e Fabrício. Sueli, vou falar e passar você para a sequência. Eu acho que, pela questão, é esse esforço que a gente está fazendo aqui. Não é um esforço simples. Na realidade, essas agendas mais sofisticadas, mais complexas, e aí, voltando ao que o professor falou, a cultura do serviço público, a cultura, como grandes instituições mundo afora, são difíceis de mudar, né? Você imagina o choque geracional. Eu sou um servidor de carreira do IBGE. O IBGE, para mim, é uma máquina para mudar o Brasil, assim, com dados. E, ao mesmo tempo, eu trabalhei no IBGE lá 5 anos, e depois saí, fui secretário, e fiquei frustrado também, em parte, porque instituição é difícil. O IBGE, eu estou dando um exemplo do IBGE, aqui, é só para deixar claro, isso vale para quase tudo em serviço público. É muito difícil, instituições têm 70 anos, você precisa mudar uma geração, a gente tem no Brasil hoje muitas dificuldades, que é um grande problema no Brasil, os concursos públicos, instituições demoram 10, 15 anos, você perde uma grande memória, quando você vai dialogar, muitas vezes você tem um desafio geracional muito grande, vocês todos que estão aqui, muitas vezes vão trabalhar com pessoas que entraram no serviço público em outras gerações, então o desafio cultural é o maior desafio. E a gente, eu acho que enquanto secretários aí, enquanto Sueli, eu que fui há pouco tempo, esse espaço aqui do CONSAD, que vocês também têm um desafio de cultivar, ele é muito importante para essas agendas andarem, né? Essa troca de experiência, esse contato que cada um está fazendo, isso é muito importante. E eu acrescentaria, alguém colocou uma pergunta para o professor aqui, falou: professor, como é que a gente consegue ter impacto em redução de custo fazendo uma boa governança de dados? Eu faço a questão inversa. Eu acho que vocês aqui, se tiverem condições de estudar quais são os grandes desafios que os estados têm do ponto de vista de obrigação e competência constitucional, que é a área de educação, saúde, em terceiro, segurança, e apontarem para essas áreas com boas soluções de dados para a tomada de decisão, vocês vão ter muita chance aí
de cativar os líderes, que é o que o professor colocou muito aqui, de levar soluções para questões que muitas vezes são questões complexas, questões que os estados vivem há muito tempo e que, com uma boa gestão de dados, vocês podem apontar caminhos aí. E aí, para finalizar, para dar um pouco aí, talvez, de inspiração a vocês, semana passada eu estive falando com uma instituição de São Paulo, que, de fato, tem uma agenda, um braço de uma agenda do CLP, que o CLP trabalha com ranking de competitividade, o objetivo é mobilizar os estados através dessa agenda, para transformar os estados, e aí eles me colocaram para falar com a agência que tratava disso, né, professor? Como é que a gente consegue impulsionar essa divulgação dos dados para a cultura avançar e tal? Aí eu dei um exemplo prático a eles. Falei, olha, eu sempre tive essa cultura e eu tinha acima de mim o governador. E nem sempre o governador, como líder maior, tinha muitas agendas que não estavam no dia a dia dele. Então, eu ia muitas vezes com a linguagem ali mais técnica, governador, a gente precisa enfrentar esse desafio, e ele sempre tinha um argumento da dificuldade, muitas vezes, para fazer romper aquilo. E aí, o que eu fiz? E aí, talvez tenha algumas pessoas de Alagoas que eu vi aqui. O que a gente fez, Sueli? Eu pedi para a minha equipe lá em Alagoas montar um painel, olhando o Instagram dos 26 governadores, além do meu, coisa simples, olhando os 27 governadores, o que eles publicavam no Instagram, e classificava isso com base nos eixos do ranking de competitividade CLP. É uma coisa que parece difícil, mas não é. Qualquer garotada dessa aqui faz rápido. Automatizar a leitura dos 27, um estagiário, um garoto lá, classificava os temas de acordo com os eixos, professor, do ranking de competitividade. E aí, quando eu queria conversar com o governador sobre educação, eu ia lá nesse painel e olhava o que os 27 governadores estavam falando de educação, para ter uma linguagem própria minha, usando a linguagem dos 26 governadores para falar com o meu governador. E isso ajudava muito. Falei, governador, lá no Maranhão, o Flávio Dino está fazendo tal programa para educação. Eu acho que isso é muito legal. Aí mostrava o que o Flávio Dino estava fazendo. Aí isso ajudava muito a desmobilizar a resistência dele a alguns temas. Falou, lá em tal estado, o governador tal está fazendo isso, divulgou aqui na rede social desse jeito. Então, a linguagem, para se chegar, muitas vezes, à liderança, isso ajuda muito. Então, não é uma linguagem, muitas vezes, técnica. Então, se vocês, além da área de dados em si, começarem a conhecer mais também dos desafios postos para o setor público, em especial para os governos, e aí a área de educação é uma área que é um desafio muito grande, porque tem dinheiro, o Fundeb tem dinheiro, mas a gente tem dificuldade de avançar. A saúde também tem recursos, um financiamento próprio, porque os estados têm que colocar 12% da sua arrecadação, recebe dinheiro do SUS, mas tem dificuldade, muitas vezes, de fazer avançar, e que vocês, todos que estão aqui, trazendo evidências para áreas como essas, em que a gente se vive no dia a dia com o desafio de fazer avançar, eu acho que tem grande oportunidade aí de convencer o patrocínio do líder, ou dos líderes de vocês aí, que eu acho que foi um outro ponto também que o professor Barbieri trouxe, e eu acho que a linguagem vale muito, ou seja, pegar a linguagem de como chegar com essas informações, isso é muito importante. Mas aí eu queria passar aí para a nossa secretária Sueli. Difícil complementar, né, gente, a fala do Fabrício. Mas Reinan é do Pará, que o Raul colocou. Eu acho que o CONSAD, ele fomenta essa agenda, justamente como já foi dito, né? Com um encontro como esse, com outros encontros que ocorrem frequentemente, mas, sobretudo, em uma dos slides do professor Carlos, falava sobre as pessoas. Eu acho que as 100 pessoas que passaram por aqui, elas são fundamentais para que esse processo seja internalizado no nosso país, né? A gente teve gente aqui de todas as regiões do Brasil, uma diversidade maravilhosa, e cada um de nós é um instrumento, né, de propagação dessa cultura, né, de sensibilizar os nossos superiores, os nossos colegas, as nossas organizações, as nossas instituições, da importância dessa agenda, né, da agenda do dado
como isso pode proporcionar às instituições, os estados, a promover política pública de uma forma mais assertiva. E nós somos fundamentais. E os principais protagonistas para esse processo é cada um de nós. Bom, obrigado. Ainda tem alguma coisa aí, Raul? Já podemos concluir, nós já estamos aqui com 5 para as 5 da tarde. Papo Podemos concluir. Pode sim. Bom, só tenho a agradecer a todos vocês, né? Agradecer a todos os facilitadores aí, primeiramente aos nossos palestrantes, secretária Suelen, professor Carlos, professor Fabrício. Agradecer também o pessoal do CONSAD, né? CONSAD, que nosso evento é uma realização do CONSAD, a pessoa do Bruno Abadia, atual presidente, Ana Paula também colaborou muito, Daniel também, diretor executivo. Muito obrigado a todos vocês, a todos que participaram, mais de 100 pessoas aí. Gostaria também de fazer 2 pedidos, pessoal. Um para vocês todos abrirem as câmeras aí, para a gente poder ter o registro aí de todo mundo. Vamos abrir as câmeras aí. E também que todos preencham lá o forms que a gente colocou lá da frequência, até porque ele não é só frequência, tá, pessoal? Lá tem várias perguntas que a gente elaborou aí para vocês, que traça também o perfil de onde vocês são, quais são os assuntos que vocês querem que sejam abordados futuramente, quais até os dias e horários da preferência, para que a gente possa tentar, dentro da medida do possível, agregar e agradar a todos. Afinal de contas, nosso trabalho aqui, tudo que nós fazemos é para as pessoas, como o próprio professor Carlos também falou, tudo que fazemos é para pessoas e com pessoas. E isso é uma coisa maravilhosa, que é nós podermos sempre estar trabalhando com gente, né, com pessoas do nosso lado, certo? É o que nós temos de melhor. Então, eu deixo vocês à vontade aí, vou pedir a sequência só para não tumultuar aí, para poder fazer as despedidas e os agradecimentos. Infelizmente, não dá para a gente fazer as considerações finais, senão a gente vai até anoitecer aqui. Então, vamos começar pela secretária Suelen, sua despedida, por favor. Depois, professor Carlos, e o Fabrício fecha aí com a gente. Agradecer e agradecer, Luiz. Muito obrigada a todos os que estiveram presentes. Agradecer ao amigo Delvino, lá da Bahia, seu Amorim, do CONSAD. Agradecer a equipe do CONSAD, né, que nos deu esse apoio, Luiz. A equipe da SEAD aqui também, que embarcou junto com você aí no GT, nosso amigo Marlúcio, secretário adjunto, professor Carlos, nossa gratidão aqui por todo o conhecimento compartilhado, e Fabrício, grande abraço. Obrigada, Luiz. Muito obrigada a todos. Obrigado, secretária. Professor, por favor, professor Carlos Barbieri. Eu também gostaria de agradecer, porque a gente está sempre aprendendo. Uma das coisas que eu aprendi, cabelo branco ensina isso. Entendeu? Às vezes você está fazendo uma palestra e tal, e na realidade as pessoas não percebem que você também aprende. Entendeu? Quando você percebe que você está aprendendo, né, com as colocações que foram feitas aqui, é aí que você vê que você não está tão velho ainda. Entendeu? Porque senão você vai achar, não, eu já passei, mas a gente está aprendendo. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Até, se tiverem qualquer dúvida, podem me procurar. E o meu abraço para todos, os amigos brasileiros aí de todos os lugares, todos os rincões do Brasil. Obrigado, professor. Fabrício. Queria também agradecer muito, realmente muito feliz hoje aqui. A gente chegou a ter um pico de 100 pessoas, e isso reforça muito o orgulho do serviço público. Eu tenho vivido aí, rodado esses últimos 3 meses, eu saí do governo e tenho me dedicado a conhecer mais profundamente o Brasil e os governos estaduais, estudado muito, de norte a sul, que era um perfil que eu queria, de fato, parar um pouco para voltar a ler,
e tenho cada dia mais me orgulhado aí de servidores públicos, e esse aqui é um grande exemplo. Nós temos aqui, professor, gente do Brasil inteiro, inclusive aqui é marcado às 15 horas, Luiz, eu me lembro quando a gente definiu lá atrás isso, porque no Acre 2 horas de diferença, então foi uma hora combinada, lá no Acre é 1 da tarde, então as pessoas podiam almoçar, participar, e é um pouco de um exemplo de um esforço coletivo que a gente tem no Brasil, desse país continental, e dessa troca de experiência, que o CONSAD tem tido um papel muito importante, que vocês todos são de parabéns. Então, assim, agradecer muito, dizer que estou muito feliz de ter participado e estou integralmente à disposição aí também de vocês para ajudar a avançar essa agenda. Obrigadão, Fabrício. Pegando carona aí do professor que disse que estamos sempre aprendendo, tem 2 aprendizados que eu carrego sempre na minha vida. Uma num show de uma cantora Ellen que eu fui, que ela disse que o pai dela se aposentou com 30 anos como motorista nos Correios, e ele se orgulha muito dele nunca ter se perdido. Até porque quando ele estava em algum lugar que ele não conhecia, ele não estava perdido, ele estava conhecendo. Isso é um aprendizado de vida. E eu brinco também que a minha mãezinha, a minha pretinha que me criou, ela tem 100 anos, fez 100 anos em junho. Então, como eu ainda não cheguei aos 50, ainda não estou nem na meia-idade. Então, eu espero que a expectativa de todos nós seja pelo menos essa, de chegarmos ao 100 com saúde, com a cabeça boa e compartilhando conhecimento sempre, Isso. nada mais justo do que isso. Essa profissão brilhante de professor nos ensina isso. O importante é nos doarmos sempre, e quando a gente doa, sempre volta. Não tem jeito, né? Então, pessoal, beijo no coração, muito obrigado a todos. Estamos juntos, por favor, preencham lá o formulário para que a gente possa atender vocês mais vezes e da melhor forma. E eu conto com vocês todos sempre. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau, tchau, obrigado.